Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é 1º de novembro de 2019. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais na Rádio Capela FM. Programa esse do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo, São Paulo. Estamos aqui reunidos hoje, onde iremos debater na primeira hora o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Ser Perfeitos. E na segunda hora, o livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, o capítulo 8, chamado Bom Ânimo. Hoje, excepcionalmente, não temos a presença do nosso âncora, o nosso querido Marcelo, que precisou se ausentar, mas estamos na presença dos nossos queridos Afonso, João e Guilherme. Querido Afonso, boa noite. Seja bem-vindo. Os seus comentários para o nosso início de programa de hoje. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez na companhia dos amigos, desejando que esta seja uma forma de alcançar a todos os nossos ouvintes para que tenhamos uma noite de bastante luz junto aos nossos corações. João, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, queridos amigos. Estou com saudade porque já tinha algumas semanas que eu não vim aqui no programa, né? E é sempre um prazer muito grande compartilhar dessas amizades aqui tão importantes, discutir assuntos fundamentais para o nosso coração, como o nosso querido Afonso falou. É um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Aliás, parabenizando, né? Atrasado eu acho, porque eu não estava aqui semana passada, mas aqui a equipe da Rádio Capela, porque o estúdio está ficando muito bonito. Para os que estão apenas nos ouvindo, que são todos, fizeram uma reforma aqui, botaram uma parede com tijolos, um papel de parede de tijolos, um mapa enorme aqui do mundo, né? Onde a gente vê o nosso planeta tão grande ficar pequenininho aos nossos olhos aqui. E é esse orbe aqui que a gente habita, né? Aqui que a gente veio aprender alguma coisa. Vamos ver se hoje a gente aprende um capítulo a mais aí dessa jornada. Realmente ficou bem legal. Flamínio, um grande abraço. Parabéns. Então hoje, como nós comentamos, né, o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E no item 1, caracteres da perfeição, o mestre nos disse assim: Mas eu vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades de especial, não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós encontramos essa passagem nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. Então, meus amigos, quando nós entendemos esta mensagem do Mestre, né, ele deu àquela época uma mensagem bem direta a todos, né? Sede vós logo perfeitos, como vosso Pai Celestial também é perfeito. Ele usou essa linguagem para que, na época, todos pudessem o compreender. Ele de cara já passou a todos um modelo a ser seguido. Ele apenas se limitou a mostrar-lhes um exemplo. E o que consiste na realidade essa perfeição? O que consiste isso que nós devemos seguir? Simplesmente colocar o amor acima de tudo. Não basta apenas nós amarmos aqueles que nos são caros, mas amar também aqueles que nos caluniam, aqueles que nos causam sofrimento e dor. E quando o Mestre nos coloca esse exemplo, esse modelo a seguir, é um esforço muito grande. E ele sabia que nós, homens, pelas nossas imperfeições, teríamos muita dificuldade em seguir. Teríamos muita dificuldade em cumprir. Porém, ao tentarmos ou ao nos esforçarmos em melhorarmos estas nossas imperfeições, ele sabia também que nós estaríamos colocando essa caridade, que é o amor, em sua amplitude. E a caridade, em sua amplitude, é da onde deriva todas as nossas outras virtudes. E para colocar o assunto em discussão, né, com os nossos amigos aqui da mesa, eu gostaria de lembrá-los, né, de lembrar a todos, da questão 625 do Livro dos Espíritos, ao qual Kardec fez o seguinte questionamento aos benfeitores espirituais, no qual ele perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi simples e curta: Jesus. Então, meus amigos, essa é uma breve introdução do capítulo 17, Sede Perfeitos, que eu gostaria de trazer para os nossos debates de hoje, para a gente começar a falar um pouquinho dos ensinamentos do Mestre e também para a gente compartilhar um pouquinho o conhecimento de Afonso, de Sérgio, de Guilherme, né, para que a gente possa também trazer um pouquinho do entendimento para os nossos queridos ouvintes. É nesse abertura do capítulo 17, com relação ao evangelista Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48, nós temos uma citação que me deixa bastante impressionado, que é essa história de
o convite de Jesus para que obtenhamos o melhor da nossa transformação, a busca mais intensa do crescimento, na busca da perfeição, copiando o Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre bons e maus e chuva sobre justos e injustos. Eu peço a licença dos amigos para fazer um pequeno espaço aqui nessa frase, nessa afirmativa, porque eu acho que essa é uma forma bastante sutil que o Mestre Jesus encontrou de nos demonstrar ou de nos apontar o caminho e de nos dizer como deveríamos nos portar. Sendo o Pai a causa primeira de todas as coisas, a fonte inesgotável de amor, o doador da vida, ele não estabelece preferência dentre toda a sua criação. A afirmativa do Cristo é de que ele faz chover sobre bons e maus e faz nascer o sol sobre justos e injustos, mostrando-nos a grande superioridade e a nossa necessidade de deixarmos de nos amesquinhar, porque se dependesse de nós o fenômeno do nascer do sol, nós iríamos estabelecer uma lista daqueles que deveriam se beneficiar com ela e provavelmente deixaríamos no escuro muita gente. E a grande proposta é de não julgar e nem de apontar o dedo para quem quer que seja, esteja essa pessoa na condição de equilíbrio ou de desequilíbrio. A nossa função é a de considerarmos todos os filhos de Deus, em todos os departamentos da criação, como seres dignos do nosso respeito e do nosso convívio. E isto por si só já deveria ser uma grande fase de aprendizado, de crescimento, de adequação dos nossos pontos de vista atuais, porque nós temos bastante dificuldade em estabelecer atitudes iguais para todas as pessoas. Nós ainda nos comportamos muitas vezes por aparência, por vantagem, por similitude. Então, aqueles que pensam como nós, que partilham dos nossos objetivos, costumam desfrutar da nossa simpatia. E aqueles que se antagonizam com os nossos objetivos, ou que simplesmente vivem de forma diferente, buscando objetivos diferentes, recebem, se não a nossa indiferença, a nossa perseguição. E acredito que esse já é um capítulo para levarmos algumas encarnações nos transformando, nos conscientizando em primeiro lugar. Então, essa simples frase do Cristo, o Pai de justiça, de amor, que derrama as suas bênçãos sobre bons e maus, justos e injustos, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Ele oferece o melhor para todos. E essa deve ser a nossa busca. Oferecermos o nosso melhor para todos. Porque a cada um deve caber o julgamento das suas próprias ações. Não cabe a nós. E isso nós temos arrastado nos últimos milênios uma atitude diferente. Embora o Cristo já tenha nos dito isso há 2000 anos, nós temos tido muita dificuldade até hoje em viver esse ensinamento. Então, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, na minha opinião, é um grande convite
para o nosso despertamento e para a nossa atitude mais lúcida e consciente de estabelecermos profundas e grandes transformações interiores. Mormente nos dias em que vivemos, em que nós estamos sendo testemunha de um período da nossa humanidade, do nosso planeta, de grandes e profundas transformações. Estamos vivendo um momento de transição, com todos os benefícios e as dificuldades. Os benefícios já temos conseguido enxergar a nova condição planetária e humana, que se resume na doutrina espírita como um planeta de regeneração, em diversos momentos, locais e seres. Temos tido demonstrações de atitudes muito dignas, fraternas, equilibradas, amorosas, de parcelas expressivas, de outras não tão expressivas, mas nos momentos de transição já conseguimos enxergar lampejos da nova configuração. Mas também ainda convivemos com as sombras de tudo aquilo que é ruim do planeta de prova e expiação, do qual estamos fazendo a transição. Então, nesses momentos, a nossa atitude deve ser sempre a de nos polarizarmos com tudo aquilo que nos pode elevar para a nova condição, respeitando e obedecendo à grande exortação do capítulo 17, da busca da perfeição. Então, acho que o momento histórico para nós não é mais adequado, é impossível. Precisamos fazer uma profunda reforma na nossa visão, mas principalmente dentro do nosso próprio coração, porque é aí onde as coisas iniciam-se e daí que se exporta toda a nossa manifestação no mundo. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, ensinou-nos o Mestre. Então precisamos cuidar do nosso coração, perdoando e amando, inclusive os nossos adversários, como nos recomenda o Cristo. Nesse capítulo, nesse aspecto, eu acho que isso é uma das mais desafiadoras atitudes do cristão, seja ele de qual for a denominação, porque exige de nós uma forte colocação da presença de Deus em nossa vida. Sem esta confiança, sem esta certeza da supremacia do bem, da vitória da misericórdia, do amor, nós não conseguiremos estabelecer nenhum tipo de condescendência para os nossos adversários. Nós só perdoamos o desequilíbrio, a agressão, a violência daqueles que convivem conosco quando nós acreditamos que a cada um será dado segundo as suas obras, por total e absoluta participação da justiça, da sabedoria e da misericórdia de Deus. Quando tivermos isso muito claro em nossa alma, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, aí sim fica muito mais simples estabelecer o perdão. Lembrando que o perdão nunca foi nem será esquecimento, mas tolerância, mas permitir que o outro erre do jeito que lhe bem aprouver, e exigindo de nós a atitude daquele que tem sido o nosso modelo e mestre, o Senhor Jesus, num clima de serenidade,
de confiança e de fé, não nos permitindo misturar o nosso esforço da busca do equilíbrio com os desequilíbrios intensos que muitas vezes chegam até nós, né? Não reagindo a eles, mas permitindo que eles aconteçam dentro da atmosfera e da esfera de ação daquele que o cultiva. Não aceitar e não importar para o seu próprio coração aquela carga de desarmonia ou de desequilíbrio. Isto também é conhecido como caridade moral, que é uma das coisas mais desafiadoras da nossa condição atual. Doar alguma coisa material, mesmo que seja alguma coisa do nosso uso, da nossa necessidade, ainda não é tão desafiador quanto não retrucar e não responder a um desafio de desequilíbrio. Ainda para nós, este é um momento de profunda construção da certeza que comentava alguns instantes atrás, da presença da luz, do amor e da superior direção de Deus em todos os instantes da nossa vida. Com esta certeza conseguiremos e temos conseguido estabelecer expressivo lote de perdão, mas apenas e tão somente baseados na presença e na ação de Deus que extrapola a nossa condição de entendimento, mas que a nossa certeza nos convida a aceitar. Então, eu passo os comentários ao nosso querido João, para que ele possa contribuir com a sua visão também no capítulo 17. Obrigado, meu querido Afonso. Então, você tocou num ponto aí, né, e também o nosso querido Leandro, aquela questão, né, quando a gente tiver alguma dúvida, né, sobre como é que a gente deve ser, né, a gente deve, tipo assim, por exemplo, estou numa situação, não sei qual que é a melhor forma de agir. É só a gente pensar assim, né, como é que Jesus faria, né, para ser o nosso, vamos dizer, a nossa meta, não que a gente consiga, né, mas sim para ser meta, né. Essa questão de meta, eu acho que assim, é uma coisa muito utilizada em empresa, né, mas é uma coisa que funciona demais, né, Guilherme? Funciona muito, eu tive uma experiência muito boa com essa questão de meta, né? E muito produtiva, né? Eu, usando só o exemplo de uma vivência que tive na empresa, em uma empresa que eu trabalhei, assim, a gente começava às vezes um ano com um orçamento lá tal, e falei assim, nossa, esse ano não vai acontecer nada, ainda mais aqui nesse Brasil que vive em crise, né? Aí, né, os nossos, né, dirigentes lá na empresa, né, traçavam as metas, né, para cada um, né? E as metas, logicamente, como é que é? Essas metas são remuneradas, né? Então, assim, se conseguisse marcar tantos pontos, tinha mais tanto de salário, aquelas coisas, né? Essa é a regra, né? A cenourinha. Então, é impressionante como, assim, a gente saía de um janeiro, fevereiro, assim, desanimador, né? E chegava num dezembro excelente, em muitos casos. Não só mais ou menos, mas excelente, mudava completamente a coisa, né? Através de quê? Através de uma meta que aí as pessoas, né, envolvia todas as pessoas, né, vamos dizer, que poderiam influir no processo, eram envolvidas nesse processo aí da discussão e do trabalho pela meta, e todas elas estavam participando. E aí todos lutavam. Primeiro que tinha uma meta para chegar, que era um objetivo. Porque se a gente viver sem objetivo é complicado, né? E aí todos tinham um objetivo e todos lutavam por esse objetivo, né? Quer dizer, um complementando o outro, enfim.
E era impressionante, assim, os exemplos que eu tive, assim, fiquei uns 10 anos na empresa, assim, era impressionante, vários exemplos eu tive, vários, né? Em 10 anos, o Brasil passa por pelo menos uns 12 anos de crise, né? Mas, enfim, e aí, essa questão, por que eu pensei, assim, estava refletindo aqui, estava pensando, né, que o Leandro puxou, e o Afonso também, que assim, o nosso objetivo é Jesus, né? É claro que a gente não consegue fazer, né, como Jesus nos orienta, né? Mas assim, se a gente buscar, né, tiver o nosso mestre como objetivo, né, nossa, ele faria assim, eu não consigo chegar lá nos 100% como eu vou já aqui nos 10, 15% aqui, né, já vou melhorando, que até um tempo atrás eu só, né, ou jogava pedra na cruz, ou então fazia só umas coisas tortas, né? Mas hoje nós estamos aqui, sexta-feira, à noite, conversando sobre Jesus, olha que legal, já mudamos bastante. É ou não é, Leandro? Pô, já subimos um degrauzinho lá. Até porque o Marcelo fala que quem jogou pedra na cruz não está mais aqui, né? É verdade. Bem lembrado. Enfim, então, aí eu estava refletindo, eu estava dando uma lida aqui, queria até, se vocês me permitirem, dar uma lida numa lição aqui do Vivendo o Evangelho, volume 2, o André Luiz, como sempre, nos dando a receita de bolo, né? Porque assim, como é que a gente vai ficar bom, né? Como é que a gente vai melhorar, né, Afonso? Qual que é a receita para esse negócio de ser perfeitos? Como assim perfeito? Né? A gente não sabe nem por que lado começar. Então, eu estava vendo aqui exatamente, o título até é assim, vem de encontro ao nosso estágio, a nossa situação. O título é a lição número 216, né, do Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, e o título é Receita Difícil, né? Porque é difícil mesmo pra gente. Como é que a gente vai ser bom? Como é que a gente vai ser perfeito? Como é que, né? É difícil, tão longe desse negócio, né? Mas assim, a gente precisa ter uma meta, um objetivo. E aí o André Luiz nos traz, eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitirem. Então vou ler aqui assim, ó. Compreenda a dificuldade, conviva com a indulgência, mantenha a esperança, esqueça a maldade, sofra sem reclamar. Nossa, estou na quinta linha aqui, vocês já estão vendo quanto difícil que é esse negócio, né? Fortaleça a coragem, desculpe o outro. Será que é fácil fazer isso? Né? O Afonso estava comentando aqui, né? Ajude o próximo, perdoe a ofensa. Né? A gente conhece a teoria, né? Mas é hora que chega lá na prática. Olha essa aqui. Releve a ironia. Quantas vezes a gente consegue passar nessa prova aqui, Guilherme? Sirva sem exigir. Sustente a fé. Cumpra o dever. Trabalhe sempre. Fuja da vingança. Quanta gente é vingativa, né? Afaste a violência. Supere o egoísmo. Busque a humildade, cultive a abnegação, combata o orgulho, tolere a impertinência, exercite o amor incondicional. Então, assim, são coisas bem simples, né, da gente fazer tal, todo dia. E aí o nosso querido André Luiz conclui assim: é realmente muito difícil a receita do Evangelho para a conquista da perfeição. Mas aí ele conclui de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: mas Jesus não exige santificação imediata, apenas pede o esforço da renovação íntima. Que coisa linda, né, gente? Então, assim, não é que a gente... Eu me lembrei agora da minha querida amiga Dona Marta, lá em São Paulo, ela falou assim: gente, pode ficar tranquilo, vocês não vão virar anjo de uma hora para outra, ninguém vai ficar aí curtindo com a cara de vocês, porque viraram da gente, né, vamos dizer,
que a gente virou anjo de uma hora para outra. A gente não vai virar anjo de uma hora para outra. A gente precisa só começar a fazer, dar umas melhoradas nas nossas ações, nossos pensamentos, nosso sentimento, nas nossas atitudes, né, Afonso? E aí é o que o André Luiz nos passa, que Jesus quer que, né, ele fica nos puxando para que a gente pratique, né, esse exercício da renovação íntima. A gente precisa mudar os nossos conceitos, a forma como a gente pensa, como a gente sente, porque assim, eu até estava fazendo alguns exercícios, né, meditando. Eu sempre falo assim, quando eu vou meditar, eu pego meu cachorro, vou passear lá no lago com ele. Meu cachorro é meu terapeuta. Aí eu vou lá, né, à noite e tal, vou lá refletindo, olhando as estrelas lá e tal. Eu falo que não é eu que levo ele para caminhar, ele que me leva para caminhar. E aí, pensando assim, gente, como é que a gente pode fazer? A gente tem que ir fazendo algumas coisinhas, fazendo algum exercício. Falar, hoje eu vou, igual eu brinco com o Guilherme, hoje eu vou começar a fazer, exercitar a questão do trânsito. Vou trabalhar aqui o meu lado negro do trânsito. E aí vou trabalhando esse negócio, vou exercitando. E é legal fazer uns exercícios, a gente tomar cuidado, tomar conta daquela situação onde a gente sabe que a gente, vamos dizer, cai mais vezes, né? Por exemplo, outro exemplo, na educação para falar com os nossos queridos familiares, né? Será que estamos mudando o tom de voz na hora que a gente é contrariado, né? O respeito, ouvir, saber ouvir, será que eu estou sabendo ouvir? E aí a gente pegar não adianta a gente pegar essa lista aqui que o André Luiz, ele passou aqui de brincadeira, assim, não é pra gente pegar tudo isso aqui, ele não vai conseguir. Mas pega pinça por dia e faz um exercício, né? E aí fica como a meta do dia. Aí, né, eu fiz esses exercícios, que é verdade, esses dias aí, essa semana. Questão lá do telefone, não, vou sair. Nossa, e funciona, e é bom, rapaz. Nossa, é bom quando a gente consegue não ser tão ruim, né? Então, quando a gente consegue passar por cima daquele homem velho, aquela coisa ruim, horrível, né, que a gente quer se desvincular, e quando a gente reage de uma forma mais polida, né, mais elevada, vamos dizer assim, a gente tem que reconhecer, de vez em quando a gente consegue fazer uma melhorazinha, né? Mas não é sempre, daí a pouco cai de novo. Mas assim, a gente tem que ir exercitando. No início, vai ficar meio forçado, né? Vai ficar aquele negócio, a gente não se sente à vontade ali naquela posição, meio parecendo anjo, né? Como dizia Dona Marta, parecendo anjo, mas não é. Mas a gente vai forçando, insistindo, até que um dia, quem sabe, a gente vai deixar essa coisa vai virar natural, né? E assim, a sensação de a gente conseguir, mesmo se policiando, ficando um negócio forçado, mas a gente buscando, eu fiz outros exercícios também, assim, momento verdade aqui, momento Fabinho. Estava lá em casa com a minha sócia lá do casamento, lá, a minha querida Ana Lúcia, lá a gente estava. E aí eu falei, não, estava lá numa situação que sempre eu caía, né? Sempre eu ia lá e pum, eu fazia coisa errada. Ela não tinha paciência, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, não, peraí, vou segurar a onda aqui para ver. Rapaz, mas é bom, cara, quando a gente consegue fazer. Impressionante. E eu fiz uns exercícios esses dias, estou sendo bem sincero aqui com vocês. E é uma maravilha, né? Quer dizer, e a gente, eu sempre comento, às vezes eu vou em preleção, outro dia eu estava conversando, né? Na aula dos pais, lá nas segundas-feiras, lá no Jardim Itália, no Centro Espírita Paulo de Tarso, né? Ele estava conversando com o pessoal que, assim, é fundamental a gente ler, a gente precisa ler, para a gente ter background, para a gente ter informação, para a gente ter exemplos. O André Luiz é sensacional. O Emmanuel, nossa, né? Coisa linda, né? Tantas lições, né, que ele traz para a gente. E aí eu estava conversando com o pessoal, né? E é legal que assim, aí as pessoas interagem, sim, é legal ver esse livro assim, assado, tem aquela lição. Então, assim, a gente tem um monte de ferramentas. E o Chico, né? A gente tivemos esse privilégio de conviver no mesmo período que o Chico. Olha que maravilha. A gente viveu no mesmo período que o Chico, no mesmo país. Olha que lindo. E ele deixou um monte, né, de coisa tão maravilhosa aqui pra gente. A gente só precisa ter a coragem, né, de abrir o livro e ler, né? E a gente precisa fazer isso, né, Leandro?
Então é isso que eu só queria puxar assim, quer dizer, a gente tem tantos exemplos. Acho que o André Luiz é ótimo para dar receita de bolo, né, Guilherme? Então, eu tenho usado, copiado, ele tem tentado. Eu estava ouvindo você falar, sabe o que me vem à cabeça? A gente, quando se mudou para essa casa nova, mais recente, não que a casa seja nova, a gente tem a mania de ir pro parquinho ali do condomínio e jogar frisbee, aquele disquinho, né? E a gente, quando começou a jogar, ia eu, minha esposa, o Lucas, a Luísa, e nós 4 nos íamos jogando, e eu dava uma meta que era da gente chegar até 100. Então a gente 1, 2, 3, caiu, 1, 2, 3, caiu, 1, 2, 3, só que às vezes caía lá no 89. 1, 2, 3, conclusão. Muitas vezes a gente voltava, muitas não, né? Todas as vezes a gente voltava para casa suado, frustrado, que a gente dificilmente chegava ali no 100. E teve uma hora que eu falei assim, vamos mudar o jogo, gente, vamos fazer assim, se a gente chegar em 10, se cair no chão entre 10 e 20, volta pro 10, né? Não volta pro 0. Se cair se tá em 23 e cair no chão, volta pro 20, não volta pro 0. E isso deu um ânimo na gente tão legal, que algumas vezes, aliás, muitas vezes, a gente ia até o 100, sem cair, porque a gente sabia que se caísse, voltava um pouquinho só. E não voltava tudo, né? Diminuiu a pressão. E eu estou ouvindo você falar e eu fico assim, poxa, uma das coisas para ser perfeito também, além de, por exemplo, estudar André Luiz e tudo mais, é a gente estudar o Evangelho, né? Estudar o Livro dos Espíritos. Vai falar? Pensei que você pegou o microfone. Porque lá a gente aprende que a gente não volta para trás, né? A gente aprende que se a gente deixa cair, a gente começa dali de novo. A gente não regride, né? Então, assim, só o fato da gente saber que eu não tenho como andar para trás, vamos fazer alguma coisa que a gente está estudando e aprendendo, que a gente vai para frente o tempo todo, né? É muito confortante, né? Talvez a gente até acerte mais e não deixe cair, só de saber que estamos evoluindo e não vamos voltar. Eu gostaria de comentar, Guilherme, nesse aspecto, a questão da vida única e das muitas vidas, né? Que é a diminuição da pressão, como no jogo do frisbee. Você achar que você só tem esta vida para acertar ou para errar é um peso esmagador, é desumano. Se eu errar, eu nunca mais vou conseguir retomar, não há mobilidade. Isso é muito difícil, muito duro. E a grande vantagem é que a doutrina dos espíritos nos diz que não. Que nós podemos ficar bem tranquilos, porque a nossa vida é de origem espiritual. E nós voltamos ao planeta material muitas vezes em busca dessa transformação, do aprendizado, do crescimento, em busca da perfeição. Então nós temos sempre a nossa atitude, o nosso tamanho de esforço, ele é sempre pulverizado. Se eu erro nesta encarnação, eu vou ter a oportunidade de me redimir e de retomar isto na próxima, às vezes na própria encarnação. Quantas vezes nós erramos de uma maneira grave, retumbante, né, que faz levantar poeira. E na mesma encarnação nós acabamos estabelecendo uma mudança radical nas nossas atitudes, no nosso olhar. Isso é o renascimento na própria vida. Mas também, além disso, nós temos a oportunidade de retomarmos a nossa experiência material para corrigir. É o que estamos fazendo hoje nesta reencarnação. Quando você olha para o seu lar e você encontra pessoas difíceis, indiferentes ou perturbadoras ou desequilibradas, você pode ter a certeza de que aquele é uma
oportunidade que a misericórdia nos estende de retomar equívocos que cometemos no passado, por indiferença, ou por pressão, ou por ação determinada, nós causamos muitos prejuízos ao nosso próximo. E agora temos a chance de recebê-los com as consequências e de tratá-los com a terapêutica do amor, com perdão, tolerância, com o silêncio, com a presença, com a constância, com o amor. Então, esta é uma situação em que nós podemos ter certeza de que a misericórdia nos atende, porque o Pai, ele não põe nunca uma tarefa que não seja possível de nós cumprirmos. Então, se está muito difícil a sua situação, pare, faça algum esforço no sentido de se desligar das causas que te desequilibram, com um passeio como o João faz com o cachorro, né, à noite, com uma prece, com uma meditação, com um banho prolongado, não importa. Mas desligue-se daquilo que é o gatilho do seu desequilíbrio e ligue-se confiantemente ao grande Pai de amor. E Ele nos dará invariavelmente bom ânimo, equilíbrio, serenidade para retomarmos a nossa tarefa. A grande notícia é que o Pai aguarda estarmos em condição para nos dar a tarefa de refazimento daquilo que não ficou bom. Ele nunca nos dá alguma coisa que está além da nossa capacidade. Ele aguarda o nosso fortalecimento, o nosso preparo, a nossa sustentação mínima necessária para a tarefa. Porque se nós pensarmos friamente, distante das emoções, nós vamos entender que um pai amoroso não vai colocar de afogadilho uma tarefa pesada na mão de uma criança. Nós não fazemos isso, que somos imperfeitos, o Pai muito menos. Se não estamos dando conta, não é por falta da misericórdia, mas talvez, e precisamos nesse talvez pensar e meditar bem, talvez estejamos negligenciando a nossa própria preparação. Que preparação é essa? O entendimento das leis que nos regem. Por isso, o convite constante dos Espíritos para que conheçamos a verdade, porque a verdade nos vai tornar livres. Entender que as coisas só acontecem na medida da nossa condição e que nós precisamos ser os artífices da nossa própria condição. Nós precisamos estruturar a nossa serenidade, a nossa confiança, a nossa fé, construí-la com intenção, com o nosso objetivo, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E aí fazemos uma parada aqui. Para perguntar, sinceramente, é claro que ninguém vai responder, nós vamos responder para a nossa própria consciência. Quanto de fato do nosso dia, das 24 horas do nosso dia, nós temos investido no fortalecimento da nossa condição espiritual? Quanto temos investido na reflexão da bondade e da misericórdia de Deus nas coisas que acontecem conosco, em torno de nós, dos nossos passos, do nosso umbigo, com o nosso corpo físico, com a nossa família, com o nosso cachorro, com o nosso vizinho, com o sol que visita a nossa casa? Quanto tempo das 24 horas nós dedicamos entregando ou devolvendo a Deus uma parcela
do muito que recebemos. Então, eu posso dizer, porque não me considero diferente de ninguém, estou na mesma barca e condição, ainda a caminho da perfeição, ainda não, a caminho da perfeição, com muita gratidão e alegria, mas cheio de equívoco, de dúvida, de incoerência, que nós usamos muitas das 24 horas do dia para queixar, para reclamar, para apontar, principalmente no trânsito. O João falou uma coisa que é uma dos maiores gatilhos do meu desequilíbrio pessoal, é o trânsito. Eu costumo dizer para as pessoas, elas não estão me ouvindo, estão dentro do seu veículo, estão na rua andando a pé, e eu explico para elas o que elas estão fazendo. Olha o que essa criatura está fazendo, como se ela pudesse ouvir. Ao invés de gastar esse tipo de energia, nós precisamos ter uma atitude de quem é educado no trânsito, de quem respeita as leis que nos permitem transitar com segurança, com harmonia. Quando conseguirmos fazer isso, estaremos engrossando um grande exército silencioso, ativo, laborioso, que existe em todos os departamentos do nosso globo, não só aqui no nosso país, em todos os países, que são pessoas que têm cuidado consigo próprio e com o próximo. Se o outro não tem, ele ainda não amadureceu para tanto. Então, nós nos defendemos dos desequilíbrios do outro com intenção, mas não queiramos, como eu faço constantemente, não queiramos corrigir o outro de dentro do nosso carro, porque não vai resolver nada e nós vamos sair de lá em desarmonia, em desequilíbrio. Fisiologicamente nós nos desorganizamos. A ciência tem cansado de provar isso, né? Quando você sintoniza com a indignação, com a agressão, com a violência, você se desarmoniza, se desequilibra. Então, o sede perfeito é assim, sintonize com tudo que pode ser bom. Equilíbrio, tolerância, paciência, virtudes do silêncio, né, da compaixão, são virtudes que nós precisamos desempoeirar, porque elas estão esquecidas, e começar a fazer com que elas façam parte do nosso dia a dia, nas nossas dificuldades pessoais. Só enfrentando as nossas dificuldades pessoais que nós poderemos nos dizer testados, certificados, porque querer viver as dificuldades do vizinho não certifica ninguém. Vivamos a nossa, porque ela tem origem nos nossos passados, nas nossas vinculações, nos nossos débitos, mas também nos nossos créditos. Não nos esqueçamos de que todos nós, se temos adversários, e nós os temos, deste de outras vidas, nós também temos aliados, corações queridos, que aprenderam antes de nós a amar, a servir, na busca da perfeição, e que por acréscimo da misericórdia continuam vinculados aos nossos corações, nos convidando, nos exortando, que é um convite. A exortação é um pedido, é um convite para que nós sigamos o exemplo do Mestre Jesus. 2000 anos é um tempo longo, mas não contamos a nossa resistência em anos, minutos, séculos, milênios, mas em dedicação. Quanto mais nos dedicarmos à nossa transformação, mais breve conseguiremos transformar a sombra do homem velho em luz do homem novo, que precisa aparecer, brilhar, não amanhã, mas todos os dias. Um pouquinho nas atitudes que tomarmos,
pequenas formiguinhas, mas que constituirão, no final das contas, um grande passo, um degrau expressivo do nosso crescimento. E depois desse passo, depois desse degrau, surgirão muitos outros. E é bom que isso aconteça, porque nós não temos fim, limite. Nós estaremos sempre crescendo, mas crescendo de uma maneira em que nós nos disponibilizamos para o nosso próximo. A nossa maior forma de crescer é servindo, é nos preocupando com o nosso próximo como gostaríamos que o próximo fizesse para conosco. Quando conseguirmos fazer isso, nós estaremos a caminho de um amanhã mais feliz. Posso? Claro. Não, pode falar. Pode falar, Guilherme. É que eu estava olhando para esse mapa mundi aí, que tá novo aqui na sala, e o Tibete está piscando aqui na minha cara, e eu lembrei, né, daquela história que eu acho que eu já contei uma vez aqui, que num templo budista, o monge mais velho chamou os monges mais inexperientes e botou um monte de tronco de árvore deitada no chão. Os aprendizes? Os aprendizes, né? E ele falou, olha, treinem bastante para chegar à perfeição, porque no fim do ano nós vamos fazer o desafio real. E eles, durante aquele ano todo, treinavam a travessia por aqueles troncos de árvore o ano todo, até que eles chegaram numa perfeição de fazer de olhos vendados, eles conseguiam atravessar o tronco de ponta a ponta sem cair no chão. E no fim do ano, então, para o desafio real, o monge convidou a eles para uma piscina, onde eles entraram e viram vários ossos no fundo. Ele falou, agora é o desafio real. Essa é uma piscina de ácido. Muitos tentaram e não conseguiram, e aqui está o tronco para vocês atravessarem. Vocês treinaram o ano inteiro a perfeição, e agora é hora de vocês fazerem isso para valer. E foi o primeiro mongezinho lá, né? E aí ele, no meio da travessia, ele titubeia e cai. E quando cai, ele não dissolve, né? E ele fica olhando atônito assim, né? Então, a lição que o monge estava querendo dar, né? Que a pressão e o medo da situação, do erro, da coisa que se você errar você vai dissolver e acabou, né? É uma coisa que faz com que a gente não progrida e não consiga fazer a travessia que a gente treina tanto, né? Então, o estudo e até como é que se diz? Um pouco de caridade conosco mesmo, de aceitar as nossas imperfeições, sabendo que, claro, não podemos esmoecer, temos que continuar tentando. Mas se a gente cair, a gente não vai dissolver, né? Levanta e tenta de novo. Então é porque ficou piscando o Tibete ali, eu resolvi contar de novo a história, mas tem a ver com a perfeição de hoje, né? É, sim. Não, então, eu estava pensando, e essa caridade conosco é realmente fundamental, né? Tá o exemplo do joguinho do frisbee aí, que, né, vocês estão conseguindo cada vez mais, né? Mas assim, um ponto que é importante é essa questão do orar e vigiar, né? Da gente buscar, ficar atento a os exemplos, né? Porque assim, eu estava lendo, né, na Revista Espírita lá, né, assim, num primeiro momento, né, as pessoas tinham aquela necessidade de conhecer, os próprios espíritos se serviram, né, de coisas mais fortes, né, para chamar a atenção, né, mas hoje, né, depois da gente ter lido tanto, já ter estudado, o que a gente precisa fazer, a gente não precisa mais de exemplos chocantes, berrantes, né, na nossa frente. Não, o que a gente precisa fazer é mudar o nosso coração. A mudança é interna, não é externa, não é nada, né, para aparecer, para as pessoas verem. Então, assim, eu me lembrei da situação seguinte. A gente já sabe, né? Bom, alguns dos ouvintes eventualmente não estão muito familiarizados, né, com a questão da reencarnação, né? Mas assim, todos os que são espíritas já são, né, espíritas, acreditam na reencarnação, enfim. E uma coisa que a gente acompanha, por exemplo, às quintas-feiras eu participo de um trabalho, né, espiritual, de atendimento a
e irmãos desencarnados que são trazidos para serem esclarecidos, né? E quantas vezes acontecem, né? Quer dizer, quantos irmãos sendo atendidos? Irmãos nossos, que muitas vezes fomos nós mesmos que fomos trazidos a reuniões como essas aí no passado, recente, né? Antes de renascermos aqui, né? De reencarnarmos. E assim, às vezes por situações tão vulgares, vamos dizer assim, a gente entra por um processo, igual o Afonso comentou, por exemplo, do trânsito, né? Quantas situações críticas, quantos crimes acontecem no trânsito, né? Às vezes levam, inclusive, a desencarne, né? Por causa de situações. A hora que você para pensar, fala, nossa, que vergonha, olha o que eu fiz, né? Tem coisas que, se de repente, a hora que a gente tiver alguém filmando e passar pra gente ver assim, né? Fala, nossa, tomara que ninguém, que vergonha, tomara que ninguém assim que me conheça, né? E eu que estou aqui pregando, falando um monte de coisas boas, tá, buscando, né? Agindo daquela forma, com falta de educação. Porque assim, nessas reuniões são trazidos irmãos nossos, espíritos assim, em estado de sofrimento muito grande, né? Muito grande. Por isso, eu estou só comentando isso aqui, né? A gente precisa ter, né? Igual o Guilherme falou, tem que ter caridade conosco mesmo, mas a gente precisa ter a consciência de que se nós não nos, vamos dizer, posicionarmos de forma verdadeira, né? Assim, é igual aquela música assim, daquela Me Engana que eu gosto, né? Quer dizer, quem a gente vai estar enganando? Não existe isso. Somos nós que vamos sofrer. Aquela questão que foi comentada, não sei, acho que foi não lembro se foi agora ou quem foi que comentou, assim, a gente só colhe aquelas coisas que a gente planta, né? Acho que foi o Afonso, não tenho certeza quem comentou agora mesmo. A gente a semeadura é livre, a gente pode plantar o que quiser, mas a gente vai colher o que a gente plantou, né? Se a gente plantou abacaxi, não adianta querer colher manga lá na frente, que não vai ser manga, vai ser abacaxi. Então, assim, esses irmãos que a gente tem essa, vamos dizer, oportunidade de estar conversando, inclusive, assim, um exemplo muito forte para a gente, né? Porque realmente, se a gente não traçar melhores caminhos, se a gente não melhorar a semeadura, a nossa colheita vai ser árdua, vai ser desagradável. E uma outra coisa que foi comentada aqui, inclusive também, que o Afonso comentou, assim, é o seguinte: quem vem ao nosso encontro normalmente são espíritos, né, que já conseguiram passar por cima dessas dificuldades. São esses irmãos queridos que vêm ao nosso encontro. Então, assim, é isso que a gente precisa. E eles, quando começaram, quando lá atrás, eles foram passando por cima de pequenos, né, tijolos, pequenas pedras que se colocavam na frente, né, e eles iam passando, né, com as dificuldades, com todas as dificuldades. Não foi fácil para ninguém, não existe milagre. Então, cada um dos nossos mentores, benfeitores espirituais, eles passaram pelos seus desertos, né, como Jesus, inclusive, né, naquelas passagens lá. Paulo, né, a história de Paulo, né, depois daquela situação toda, depois, né, da entrada de Damasco, o que ele teve que sofrer, né? Olha a montanha que ele suplantou, né? Então, assim, a gente precisa começar essas coisas, para a gente se tornar, vai demorar um pouquinho para a gente, né, atingir a perfeição. Mas assim, o quanto mais a gente demorar, mais a gente vai sofrer. Com relação a todas essas colocações que você fez, das sessões de atendimento aos nossos irmãos já desencarnados, e com relação àqueles que já estão à nossa frente, que aprenderam antes de nós, fica a certeza de que cada vez mais nós precisamos diminuir a importância do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade, porque são estes os grandes gatilhos que nos fazem desequilibrar, que nos fazem cometer desvios da nossa rota. Note que todos os momentos em que nós realmente nos afastamos da nossa
trajetória e que deixamos de passar pela porta estreita, nós atendemos ou ao orgulho ou ao egoísmo. Não tem por onde fugir. Se nós conseguirmos desvalorizar esses dois monstros sugadores da nossa própria alma, encarando-os de frente e dizendo: hoje eu sei as consequências do seu chamado e não quero pagar mais esse preço. Isso vai nos fazer retomar o nosso percurso, que é de encontro aos caminhos estreitos, árduos, mas que nos levarão a um amanhã mais feliz, e estaremos transformando estes drenos da nossa vitalidade, da nossa evolução, e estaremos captando a nossa melhor energia para atender aos nossos objetivos conscientes. Bom, meus amigos, vamos fazer a nossa parada para pausa musical? Vamos fazer. E esse capítulo tem uma parábola de Jesus que eu acho fantástica, que é a do semeador, né? Exatamente. Então, por isso, vamos ouvir aqui com Pena Branca, Chavantinho e Milton Nascimento, O Cio da Terra. É o item 5, inclusive. Aqueles que tiverem a curiosidade, consultem o Evangelho, no capítulo 17, item 5. Isso mesmo. Voltamos já.